Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer uma capa para almofada. A nossa almofada vai ser uma almofada, eu vou passar a receitinha de uma almofada de 50 centímetros por 50 centímetros. Eu vou ensinar agora a vocês a tirarem a medida da nossa almofada. Pode ser utilizado qualquer fio. Hoje eu vou trabalhar com um fio espesso. Nós vamos usar dois rolinhos de fio espesso e vou utilizar a agulha de 8 milímetros, tá? O trabalhado da nossa capa de almofada, ele vai ficar assim, ó. Ela vai ficar com esse acabamento, tá? Com esse trabalhado. Vamos lá. Pra minha almofada, eu fiz ela no tamanho de 50 por 50, né? Então, eu trabalho no fio espesso com agulha de 8 milímetros. Eu vou trabalhar 36 correntinhas. Como que funciona? Esse trabalho tem que ser múltiplos de 3. Então, as correntinhas, independente do fio que vocês forem usar, as correntinhas têm que dar um cálculo que consiga dividir por 3, né? Que seja múltiplos de 3. Para tirar a medida da almofada. Quando a gente faz as correntinhas, ela não pode bater exatamente o tamanho da almofada. Vocês não podem fazer exatamente os 50 centímetros. Vocês têm que desconsiderar aí pelo menos 1 centímetro de cada lado, uns 2 centímetros no total. Por exemplo, se ela tem 50 centímetros, eu vou fazer aí 47 centímetros de correntinha. Eu não faço o tamanho exato. Porque quando a gente joga ponto, ele abre e outra, o acabamento dessa almofada, depois a gente vai dar uma volta todinha de ponto baixo. E essa volta de ponto baixo aumenta a capa. Então, se você fizer exatamente o tamanho da almofada, na hora que você terminar a peça, ela vai ser maior do que a almofada, tá bom? Então, para o fio espesso, nós vamos utilizar, fazendo 36 correntinhas. Se for fazer com outro fio, vai mudar o tamanho da agulha, muda o tamanho do fio, muda também a quantidade de correntinhas. Lembrando que a correntinha inicial tem que ser múltiplos de 3, tá? Para poder bater certinho o nosso trabalhado da nossa almofada. Então, vamos começar. Para quem for trabalhar com o fio espesso, nós vamos começar fazendo 36 correntinhas. Nós vamos trabalhar com 36 correntinhas. E como que funciona aqui o nosso início? Vocês vão posicionar o fio no dedo, certo? Entro com a agulha sempre para o lado de dentro da minha mão, vou torcer o fio, vou laçar e puxar. Esse primeiro nozinho aqui, ó, ele não vai contar como correntinha, tá? Ele vai ser só o nozinho de fixar o fio. Então, nós vamos começar a contar nossas correntinhas a partir de agora. Outra dica é fazer os pontos mais folgadinhos, os pontos não podem ser muito apertados. Aqui eu vou fazer uma amostra do ponto, tá? Eu não vou fazer as 36 correntinhas aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo trabalhando. Aqui eu vou fazer só uma amostrinha de como que é o trabalho. Então, eu vou fazer aqui apenas 15 correntinhas, tá? Tá vendo? É múltiplos de 3, sempre múltiplos de 3. Então, eu vou fazer aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiz as minhas correntinhas, a quantidade que for necessária para fazer a almofada. Agora eu vou fazer uma volta toda em ponto alto. E como que eu faço para virar aqui meu trabalho? Ó, terminei de fazer minhas correntinhas. Eu vou laçar o fio para fazer o meu primeiro ponto alto. E vou contar aqui, ó, 5 correntinhas. Então, eu conto aqui, ó, eu não conto essa que tá agarrada na agulha não, tá? Eu conto a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu vou entrar pegando só a alcinha de cima, ó. Eu entro e faço o meu primeiro ponto alto. Com isso, eu já fico com 2 pontos altos, ó.
na minha carreira. 1 e 2. Então, eu vou seguir com ponto alto até o final. Fazer um ponto alto para cada correntinha. Lembrando sempre de pegar só a alcinha de cima, ó. A correntinha, ela tem duas alcinhas, a de baixo e a de cima. Vocês vão entrar só na de cima. Esse pontinho, ele é bem bonito, dá pra fazer várias outras coisas, não tem necessidade de ser só almofada, dá pra fazer peseira, dá pra fazer tapete, tá, meninas? Vocês podem aproveitar ele pra fazer outras peças. Pode ser trabalhado na malha, pode ser trabalhado com qualquer fio. A nossa almofada, ela vai ser trabalhada em duas partes. Vocês vão fazer duas partes iguais a essa daqui, no tamanho da almofada de vocês. A nossa almofada vai ser trabalhada juntando as duas partes, tá bom? Porque a nossa almofada, ela é feita de ida e volta. Então, ela vai ter lado direito e o lado do avesso. Esse pontinho não dá para trabalhar de fio contínuo, não dá para trabalhar como se fosse no amigurumi, né? Como se fosse voltas circulares. Ele tem que ser trabalhado de ida e volta para dar esse efeito. Então, aqui eu já tô terminando de fazer a minha primeira volta de ponto alto. Aqui eu vou fazer o meu último pontinho. Cheguei aqui, ó, eu faço o meu último pontinho aqui. O nozinho vai ficar aqui, tá? Não precisa se preocupar com esse nozinho, porque na hora que a gente for fazer acabamento, ele vai ser escondido. Então, aqui, ó, eu entro e faço o meu último pontinho, ó. Aqui, agarro aqui. Então, aqui eu fiz a minha primeira volta. Terminei minha primeira volta, eu vou para minha segunda carreira. E aí, a segunda carreira que a gente já começa a fazer o nosso detalhe. Nós vamos virar o trabalho, lembrando sempre que a gente vira o trabalho página de livro. Você tá aqui, é como se você estivesse lendo o livro e você vai virar a página dele para seguir. E aqui eu vou te dar outra diquinha. Nós vamos trabalhar a capa toda, ela é em ponto alto, tá? Ela é toda trabalhada em ponto alto. Então, aqui, ao invés de a gente subir as 3 correntinhas, eu vou dar uma diquinha aqui para os pontos ficarem um pouquinho mais fechadinhos. Então, antes de subir as correntinhas, vocês vão entrar aqui dentro da nossa primeira casinha, ó. A gente entra dentro da primeira casinha, e isso vocês vão fazer em todas as voltas, tá? Vai puxar um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo e vou fazer apenas 2 correntinhas. 1 e 2. Então, aqui, ó, eu fiquei com o meu primeiro ponto alto. Se vocês forem contar, é como se eu tivesse feito 3 correntes, ó. 1, 2, 3, tá? Fazendo isso daqui, colocando esse ponto baixo, o pontinho fica mais juntinho, tá bom? Então, essa carreira eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse ponto alto. E o meu próximo ponto agora é um ponto alto relevo. Como que funciona o ponto alto relevo? Eu laço o meu ponto alto. E ao invés de entrar aqui dentro da minha casinha, eu vou atravessar o meu ponto, ó. Eu entro embaixo do meu ponto, ó, eu atravesso ele, ó. Eu venho com a agulha e passo por debaixo dele, ó. E vou puxar o fio. Puxo. E aí, aqui, vocês podem soltar um pouquinho o pontinho de vocês, tá? Laça, puxa 2. Laça, puxa 2. Então, ó, nessa carreira eu comecei com um ponto alto normal, pegando na casinha normal, e um ponto alto relevo. A partir de agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos e um em relevo. 2 pontos altos e um em relevo. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, ó, laço, e entra aqui, ó, dentro da minha casinha, ó. Faço 1. E o próximo ponto alto normal também, ó. Entro na minha casinha e faço 2. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos. O próximo agora eu vou trabalhar em relevo. Laço, e ao invés de entrar dentro da casinha, eu vou atravessar meu ponto, ó.
Entro debaixo dele e faço o meu ponto alto. Laça, puxa 2, laça, puxa 2. Segue fazendo 2 pontos altos comuns. 1 e 2. O próximo eu trabalho em relevo. Laço e ao invés de entrar dentro da casinha, eu atravesso o meu ponto, ó. Faço 2 pontos altos. O próximo agora eu faço em relevo. Tá vendo? Sobrou 2 pontinhos aqui no final. Eu vou fazer um em relevo. E vou fazer um ponto alto aqui de acabamento, ó. Laço. E aqui, ó, vocês vão entrar aqui dentro, ó, da correntinha, ó. Vocês podem contar aqui, ó, 1, 2, dentro da terceira correntinha vocês entram com a agulha, ó. Entra e faz o ponto alto comum, ponto alto normal. Então, essa carreirinha, ela ficou assim, ó. Eu começo com um ponto sozinho, um ponto alto normal, e já o segundo ponto é em relevo. Já o segundo ponto é em relevo. E aí, eu vou trabalhar 2 sozinhos, 1 em relevo, 2 sozinhos e 1 em relevo. Quando eu chego no final, eu faço o último relevo e trabalho apenas um ponto alto. Então, essa carreira vai ser a carreira que começa com apenas um ponto alto. Começa e termina com um ponto alto. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira, que muda um pouquinho. Vira o trabalho. Vocês vão virar o trabalho. Deixa eu só puxar meu fio aqui. Vocês vão virar o trabalho. Vão fazer o ponto baixo dentro aqui, ó, da primeira casinha. Faz o ponto baixo. Sobe 2 correntinhas. Aqui agora, eu vou começar trabalhando 2 pontos altos normais, sem fazer o relevo. Então, eu tenho um ponto alto e o próximo, um outro ponto alto. Nessa volta, eu comecei com 2 pontos altos comuns. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos em relevo. Essa volta eu vou inverter. Eu vou inverter o trabalho. Guarda só um minutinho, tô puxando o fio aqui. Então, ó, fiz 2 pontos altos, agora eu vou trabalhar 2 em relevo. Laça, faz um em relevo. E o próximo também em relevo. Ó, entra. Então, essa carreira eu vou trabalhar 2 em relevo, 1 normal. 2 em relevos e um ponto alto normal. Então, eu faço um ponto alto normal aqui, ó. O próximo agora, eu faço 2 em relevo. Dois em relevo. O próximo, um ponto alto normal. Nos 2 próximos, em relevo. E nessa carreira, como eu comecei com 2 pontos altos normais, eu tenho que terminar com 2 pontos altos normais. Então, eu faço um ponto alto. E aqui, ó, dentro da correntinha, outro ponto alto. Esse aqui, ó, é o nosso lado do avesso do trabalho, tá? Esse aqui é o nosso lado do avesso e agora nós vamos pro lado direito, ó. Viro pro lado do direito. Essa carreira agora é a nossa... 1,
duas, nossa quarta carreira, né? Nessa carreira agora, nós vamos repetir o que a gente fez na primeira carreira, na segunda carreira. Então, ó, eu entro dentro do pontinho, faço ponto baixo, ó, dentro da primeira casinha, faço ponto baixo, subo 2 correntes. Agora, ao invés de trabalhar 2, eu vou trabalhar apenas um ponto alto normal no começo. Então, trabalho um ponto alto normal e vou trabalhar o próximo em relevo. Essa carreira agora eu vou trabalhar um em relevo, 2 pontos altos normais. Um em relevo, 2 pontos altos normais. Então, fiz um ponto alto, agora eu vou trabalhar um em relevo. Faço, ó, 2 pontos altos normais. O próximo agora eu faço em relevo. Próximo agora eu faço em relevo. Dois normais. E um em relevo. 2 normais. E um em relevo. Aí sobra um pontinho no final que eu faço um ponto alto normal. Então, essa carreira eu comecei com apenas um ponto alto normal. Então, ó, eu começo com um ponto alto normal, termino com um ponto alto normal. Na próxima carreira eu começo com 2 normais. Então, vai sempre intercalando. Uma volta eu vou começar com um ponto alto, na outra volta eu começo com 2 pontos altos. E assim vai indo, tá? E vocês vão observar que sempre vai ficar aonde tem o relevo vai ficar sempre em cima do relevo, ó. Aonde tem o ponto alto relevo, ele está sempre em cima do ponto alto relevo, então ele sempre fica na mesma direção. Vocês vão observando que vai formar uns quadradinhos, tá? Esse que é o nosso esqueminha do nosso trabalho. Então aqui, ó, eu vou acompanhar vocês mais umas 2 voltas. Vamos virar o trabalho. Então, esse aqui é o nosso lado direito, tá? É o nosso trabalho que vai ficar pra cima da almofada, é o que vai ficar aparecendo. Viro o trabalho, faço ponto baixo. Subo 2 correntinhas. E essa volta agora eu trabalho 2 pontos altos comuns. Eu começo com 2 pontos altos comuns. E nessa volta eu vou trabalhar 2 em relevo, 1 ponto alto. 2 em relevo, 1 ponto alto. Então, ó, 2 em relevo. Deixa eu só desembolar meu fio, que meu fio tá embolado. Vou cortar o fio aqui também e vou mostrar pra vocês, aproveitar como meu fio tá embolado aqui, eu vou cortar o fio e vou mostrar como que faz a emenda nesse trabalho, tá? Então, aqui, ó, vamos supor que o nosso fio acabou, tá? Vamos supor aqui que o nosso fio acabou e a gente tem que fazer uma emenda. E eu vou fazer a emenda agora pra mostrar como que funciona. Deixa eu só desembolar aqui o fio. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o ponto alto comum. O bom é fazer a emenda no ponto alto comum, tá?
É independente se é o primeiro, se é um ou se é dois, não fazer no relevo, não. Então, aqui, ó, como que eu faço? Eu começo o meu ponto alto, entro dentro da casinha, puxo o fio. Na hora de laçar, puxar dois, laçar, puxar dois, eu vou esquecer esse fio e vou puxar o fio novo. Posiciono o fio novo no meu dedo, como se eu fosse começar a fazer as correntinhas. E vou laçar, ó, laça, puxa dois, laça, puxa dois. Então, aqui eu já tô trabalhando com o meu fio novo. E aqui, ó, vai escondendo as duas pontas, ó. Eu vou trabalhar os dois em relevo. Aí, vocês puxam ele, ó, pra poder ficar escondidinho aqui, ó, tá? As pontinhas. E vai escondendo as pontinhas, ó. Um comum. O bom fazer a emenda também pelo lado que é do avesso, tá? Porque aí as sobrinhas de fio já fica pro lado do avesso. Já fica escondido, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá. 2 em relevo. Aqui, ó, eu vou abraçando o fio, ó, pra prender. 2 em relevo. E termino com 2 pontos altos comuns, 2 pontos altos normais, cada um na sua casinha. Aqui eu vou fazer como se fosse a minha última carreira, como se eu tivesse já terminado o tamanho que eu quero da minha almofada. Lembrando que desconsidera sempre 1 a 2 dedinhos do tamanho exato da almofada, tá? E tenta sempre terminar o ideal é terminar ela do lado do direito. Esse aqui é o nosso lado direito da almofada. Então, eu tenho que fazer essa carreira até o final, do lado do direito, tá? Então, tem que terminar pelo lado direito. Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha última carreira. Uma correntinha, subo 2 correntes, um ponto baixo, subo 2 correntes. E nessa carreira, que é a carreira do lado do direito, eu começo com apenas um ponto alto normal. E já venho aqui, ó, e faço o relevo. 1 em relevo, 2 normais, 2 pontos altos. Um em relevo. E 2 pontos altos. Um em relevo, 2 pontos altos. Um em relevo. E um ponto alto no final. Então, essa carreira eu comecei com 1, tenho que terminar com 1. Então, vamos supor que aqui eu terminei o tamanho que eu quero da minha almofada. E esse aqui é o meu primeiro lado, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos dar uma volta de ponto baixo nela todinha. Para eu começar a fazer essa volta de ponto baixo, eu venho aqui, ó, faço uma correntinha e vou seguir já aqui pela lateral, com ponto baixo. Deixa eu puxar um pouco de fio aqui. Então, aqui, ó, fiz a correntinha. E já venho aqui, ó, dentro da primeira casinha, ó. Tá vendo? E faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir como? Eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, um ponto baixo aqui nessa travinha, ó. Vai ser um em cada. Um aqui, um aqui, um aqui dentro, um aqui. Tem que ser um, não pode ser mais, porque senão vai abrir muito os pontos, tá? Abre muito a almofada.
Então, um em cada, ó, um na travinha aqui, ó, e um aqui dentro do espacinho, ó. Um na travinha e um no espaço. Até chegar lá na nossa pontinha. Lá na pontinha, quando a gente chegar, para poder virar, nós vamos colocar 2 pontinhos dentro da mesma casa, ó. Faço o meu último pontinho aqui. Cheguei aqui, ó, eu entro aqui dentro, ó, entro dentro da correntinha, ó. Faço um ponto baixo e vou colocar outro dentro da mesma casa para poder fazer a voltinha. Então, na quina, eu tenho que ter 2 pontinhos dentro da mesma casa. Aqui agora, ó, faço um em cada. Quando chegar lá na outra pontinha, eu vou fazer a mesma coisa, colocar 2 dentro da mesma casa. Ó, cheguei aqui no final, e aqui no final é onde eu fiz o nozinho que tem a pontinha de sobra. Aqui, ó, eu vou colocar os 2 pontinhos dentro da mesma casa e vou esconder essa pontinha aqui, ó. Então, eu entro, faço um. Já pode virar o trabalhozinho aqui, ó. Coloca outro dentro da mesma casinha. Dá uma puxadinha aqui, ó. E agora vai escondendo esse fio, ó. E aí, faz do mesmo jeito que fez da outra lateral. Um dentro do espaço, um na travinha, ó. Um no espaço e um dentro da travinha. Um dentro do espaço, um na travinha. No espaço e na travinha. Chegou aqui na outra ponta, a mesma coisa, faz o no espaço. Depois a gente corta essa sobra, tá? Venho aqui, ó, dentro da correntinha, faço 1 e 2. 2 dentro da mesma casa, para poder fazer a curvinha. E aí, agora eu vou seguir um em cada aqui, ó. Então, vamos supor aqui que eu terminei a minha primeira parte da almofada. Vocês vão ter que fazer 2 peças iguais a essa, com a mesma quantidade de pontos, tá, meninas? Quando eu chego aqui no final, na minha primeira parte, eu vou cortar o fio. Então, ó, cheguei aqui. Aqui no final, eu coloco apenas um, porque eu já coloquei um na hora que eu fiz a virada, tá? Então, eu coloco só mais umzinho aqui. E venho e corto o meu fio para fazer o acabamento. Puxo o meu fio para fora. E aí, vocês podem vir com uma agulha de crochê mais fininha para poder fazer o acabamento aqui. Ou pode fazer com uma agulha de tapeçaria. Só que como o fio espesso, ele é muito grosso, eu prefiro fazer o acabamento com agulha de crochê. Eu pego uma agulha um pouquinho mais fininha. Então, eu venho aqui, ó. No meu primeiro pontinho, ó, eu atravesso. Tá vendo? De trás pra frente e vou puxar o fiozinho. Puxei meu fiozinho lá pra trás, ó. Eu volto aqui, ó, aonde ele tá saindo, ó. Ele sai dessa casinha aqui, ó. Então, eu preciso trazer esse fio aqui pra dentro. Como que eu faço isso? Eu venho aqui por trás, ó. Pego as duas filinhas aqui, as 2 linhas, ó. Tá vendo? Ele tá saindo aqui, ó. Tá saindo aqui onde o fio tá saindo. E vou puxar esse fio lá pra trás. Então, aqui, ó, eu finalizo certinho com um pontinho, tá? Jogo aqui pelo avesso e escondo o fio aqui, ó. Vocês podem vir aqui, ó, e passar o fiozinho aqui. Sempre em linha reta, tá, meninas? Não faz zigue-zague na hora de esconder o fio, porque o fio solta no zigue-zague.
Então, aqui, ó, vocês vão passando o fiozinho retinho, ó. Pega 2 casinhas e vai escondendo. Isso na primeira parte. Na segunda parte, a gente não corta o fio, tá? Porque a gente vai precisar dele para poder unir um lado, os 2 lados da almofada. Então, ó, só corta a primeira parte. Aí, pode puxar um pouquinho mais. Puxou bem? Vem aqui, ó. E corta o fio. Cortou, arrematou. Pode vir aqui cortar aquela outra sobra da outra pontinha, tá? Então, ó, o trabalhado fica assim, ele fica com os quadradinhos afundadinhos, tá? Como que eu tirei a medida do comprimento da minha? Quem for trabalhar no espesso e a almofada 50 por 50, deu 10 quadradinhos desse. Eu contei assim, ó, 1, 2, 3, aí deu 10, tá? Agora, quem for fazer com outra linha, aí tem que fazer a medida, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como que vai unir um lado ao outro. Aqui, ó, eu já tô com as 2 capas. Então, aqui, meninas, agora nós vamos unir os 2 lados da nossa almofada. E como que funciona, né? O primeiro lado a gente fez, arrematou o fio, cortou. O segundo, a gente chega aqui no final e a gente não corta o fio. E como que a gente vai fazer para unir esse lado com esse lado? Vocês vão colocar bundinha com bundinha. Então, avesso com avesso. Essa peça aqui, ó, o direito para fora, tá? Esse aqui é o nosso avesso. Vocês vão colocar o avesso com o avesso da outra parte. Então, avesso com avesso, tá? Avesso e avesso. Posiciona bem certinho. Se vocês tiverem feito a lateral certinho de ponto baixo, elas vão parear certinho a quantidade de pontos, tá? Então, a mesma quantidade que vai ter de um lado, vai ter que ter do outro. Então, ó, eu parei aqui certinho, eu não vou conseguir pegar a almofada toda no vídeo, tá? E a gente tem a opção de fechar de 2 maneiras. Uma com ponto baixíssimo e uma com ponto baixo. Então, por exemplo, se eu for querer fechar com ponto baixo, eu vou pegar, ó, a primeira de cá com a primeira de lá, ó. Então, eu atravesso a agulha nos 2 pontinhos, ó. Pego os 2 pontinhos de cá com os 2 pontinhos de lá. E vou fazer um ponto baixo. E aí, vai pareando, ó. 2 de cá com os 2 de lá. Vou fazer um pedacinho para vocês visualizarem como que fica aqui o acabamento, tá? 2 de cá com 2 de lá, ó. 2 de cá com 2 de lá. Aí, quando chega na quina, não precisa colocar 2 pontos na mesma casa, não. Vocês vão parear cada um com seu par, tá? Não precisa colocar aumentos. Então, ó, 2 de cá com 2 de lá, ó. E vamos fazer isso na volta toda da almofada. Tá vendo? Ela fica com esse acabamento aqui, ó. Fecha. Não sei se vou conseguir visualizar, ó. Mas ela fica mais retinha aqui. Com ponto baixíssimo, ela dá um ressalto aqui diferente. Eu vou desmanchar e vou mostrar também como que fica com ponto baixíssimo. Vocês vão fechar 3 lados. Esse lado aqui, ó, tem que ficar aberto pra gente conseguir colocar a almofada. E aqui que vão entrar os botões também, tá? Onde a gente vai colocar os botões pra casear os botõezinhos aqui, tá bom? Então, quando fechar, vocês vão fechar só 3 lados. Esse lado aqui, ó, não vai precisar fechar. Então, o nosso acabamento, ó, acaba aqui no finalzinho aqui, tá? Então, ó, aqui eu fechei com ponto baixo. Ah, Marcela, eu não quero com ponto baixo, quero fechar com ponto baixíssimo. Funciona da mesma maneira, vai casear 2 de lá com 2 de cá. Só que quando puxar, vai puxar de vez, ó. Entra dentro da casinha, uma casinha de cá. O fio ficou atravessado aqui, ó. Com a casinha de cá, puxa de vez.
Então, ó, pega os dois de lá com os dois de cá, ó. Puxa pra dentro da correntinha. Dois de lá com os dois de cá, ó. E já puxa aqui direto, ó. Dois de lá com os dois de cá. Dois de lá com os dois de cá. Aí, ó, com o ponto baixíssimo, ele não dá aquele ressalto de 2 dedinhos e ele fica com uma trancinha aqui em cima. Então, o jeito de fechar é opcional. Pode ser com ponto baixo ou com ponto baixíssimo, vocês escolhem. Eu vou terminar de fechar a minha aqui, eu vou fechar a minha com ponto baixíssimo. Vou chegar aqui no final para mostrar como que faz o acabamento e vou mostrar como que vocês vão colocar os botões, tá bom? Aí, aqui, meninas, ó, cheguei no final. Vou casear aqui, ó. Últimos pontinhos. Ó, vou fazer mais um aqui pra ficar mais fechadinho aqui, tá? Ó. Eu venho aqui, corto o meu fio e vou fazer o arremate. O meu eu fiz, tá? No ponto baixíssimo. Corto o fio, puxo ele aqui pra fora, ó. E aqui eu faço assim, ó. Eu venho aqui, ó. Entro aqui, puxo. E volto aqui onde o fio tá saindo. Mesmo acabamento, vou pegar com a agulha um pouquinho mais fina, tá? Puxo lá pra trás e vou esconder lá atrás. Por dentro da almofada, ó. Então, esse lado aqui, ó, ele vai ficar aberto. Eu fechei todos os lados, tá? E esse lado aqui eu deixei aberto. Aí, dá uma puxadinha aqui. Puxar o fio aqui, ó. E aqui vocês vêm escondendo pra fazer o acabamento. Aí é só esconder. Esconde bem escondidinho, tá, meninas? Se vocês quiserem voltar com o fio também, pra ficar bem firme, pode voltar. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui, peraí, que agarrou. Pra dar mais firmeza, não correr o risco dele soltar, que é muito difícil soltar do jeito que tá aqui, tá? Vocês voltam com o fio, pula a última casinha e volta, ó. Que aí o fio fica bem presinho. Tem que pular a última, tá? Porque se passar pela última, vai desfazer tudo, tá bom? E chega aqui, ó, corta o fio. Então, aqui ela tá quase pronta, tá? Então, eu fechei todos os lados, ela já tá fechada. No espesso, ela fica um pouquinho pesadinha, tá? Ela fica uma capa mais rústica. Com os outros fios, ela fica um pouquinho mais delicada, mas fica com um trabalho bem bonito, tá bom? Aí, aqui agora, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão adaptar os botões. Eu vou usar aqui 4 botões. Ah, outra coisa, quem quiser, pode fechar ela toda. Pode enfiar a almofada aqui dentro, né? Enfia a almofada e termina de fechar. Aí, pra lavar, não tem como tirar mais, vai lavar com a almofada com tudo dentro. Ela fica uma almofada fixa, né? Não vira uma capa, ela vira uma almofada. Pode colocar zíper, quem tiver habilidade de costurar o zíper aqui, porque aí vai ter que ser costurado à mão, porque no espesso não bate na máquina. Pode colocar zíper. No meu caso aqui, eu optei por colocar 4 botões, tá? Então, eu vou mostrar agora como que faz a aplicação dos botões. Meninas, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai aplicar o botão, tá? Os botões. O tamanho do botão, eu comprei esse tamanho aqui, ó. Eu não comprei ele muito grandão e também não comprei ele muito pequeno, tá? Um tamanho médio. Na minha almofada, eu vou colocar 4 botões. Aqui eu já coloquei, ó,
3 e vou mostrar como que põe o quarto aqui. Então, aqui, ó, eu coloco os botões pro lado de dentro da almofada, porque aí ela vai vir, ó, no ponto alto aqui, ó, você já caseia o botão aqui, ó. Que aí o botãozinho vai ficando pro lado da frente aqui, ó. Então, aqui, ele vai ficando assim, tá? Ó. Ele fica fechadinho e o botão acaba sendo um detalhe da almofada, tá bom? Então, aqui, eu já coloquei 3 botões. Espacei aqui mais ou menos um palmo, uns 4 dedinhos de cada, tá vendo? Uns 4 dedinhos de cada botão. Então, vou mostrar como que eu faço. No fio espesso, eu abro o fio e pego 2 fiozinhos do rolinho. Eu venho assim, ó. O próprio fio espesso, ele tem vários fios. Eu puxo 2 fiozinhos aqui, ó, e uso o próprio fio para poder fazer a costura. Então, ó, eu peguei um pedaço de fio, eu dobro ele no meio. Ó, dobro no meio, junto as 2 pontinhas, tá? Ele fica assim. E vou usar a agulha de tapeçaria. Posiciono na agulhinha de tapeçaria. Meço aqui, ó, uns 4 dedinhos. Então, vou colocar esse botãozinho aqui, ó. Aí, primeiro, eu grudo a linha aqui, ó. Eu dobrei ela no meio, ó. Ela forma uma argolinha aqui, ó. Eu passo a agulha por debaixo e prendo o fio. E aqui é costura de botão mesmo, ó. Vocês vão casear o botãozinho aqui, ó. Aí, o que que acontece? Eu pego por cima do ponto. Eu não enfio a agulha para vazar do outro lado, não, tá? Para não ficar aparecendo. Então, eu passo assim, ó. Para ficar mais discreto. Não precisa vazar do outro lado, ó. Aí, aqui, ó. Eu passo umas 2 vezes em cada buraquinho, fazendo um xizinho. Eu podia ter colocado ele um pouquinho mais pra cá. Vou tentar puxar ele aqui. Aí, na hora de colocar, vocês tentam mirar certinho o botõezinho de vocês, tá, meninas? Pra ficar com a mesma distância. Vou passar mais uma vez aqui. Não usa uma agulha de tapeçaria muito grossa, não, porque senão ela não passa na casinha do botão, tá? Tenta usar uma agulha de tapeçaria um pouquinho mais fina. Ai, tem um rosinho aqui no meu fio, peraí. Aqui eu dou uma puxadinha. E aí, eu faço assim, ó, eu dou umas voltinhas aqui, e na última voltinha eu dou uma fixada no... como se fosse um nozinho aqui, puxo bem e escondo aqui, ó. Passa, volta, ó. Como o fio é da mesma cor, ele não aparece e pode cortar. Então, aqui, ó, a nossa capa tá pronta. Com os 4 botõezinhos, tá? Aí, eu vou botar a almofada aqui e vou tirar uma foto depois pra mandar pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, é só colocar a almofada aqui dentro agora e fechar os botõezinhos. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha conseguido passar certinho para vocês todas as informações. Mais uma vez, obrigada!